Olá, caros alunos, sejam bem-vindos para mais esta aula de História e hoje trataremos de um assunto relacionado à Revolução Russa, ocorrida no ano de 1917, no século XX. Pois bem, antes de mais nada, iremos traçar um histórico, sobre o período precedente à Revolução Russa propriamente dita. Então, como que estava caracterizada a Rússia nesse período que antecedeu a Revolução? Então, primeiro é conveniente a gente destacar que na Rússia, do ponto de vista político, existia a presença da monarquia czarista, que exercia plenos poderes, que centralizavam poderes absolutos em suas mãos. A Rússia era caracterizada por uma monarquia teocrática. Em pleno século XX, a Rússia era governada pela dinastia dos Romanovs, que também nós chamamos de czar. Então, os czar, eles se intitulavam representantes de Deus na Terra. Então, eles adotavam esse tipo de governo que era a monarquia teocrática absolutista, certo? Desorganização militar. Então, a Rússia possuía um exército deficitário, ineficiente, sem mínimas condições para enfrentar determinados embates contra os seus oponentes. Distúrbios populares. Então, lembrando que a Rússia, por ser a maior em extensão geográfica, ela possuía uma diversidade étnica inumerável, vários grupos que existiam nessa ocasião, eram um país cujo índice demográfico era extremamente elevado e o czar não conseguiam atender às demandas da população. E, portanto, vale a pena destacar que grande parte da população passavam necessidades básicas, como falta de alimentos, como a carestia e a fome. Desmoralização do czar. Então, lembrar que o czar ele priorizava principalmente a sua corte, certo? Esbanjando os privilégios sobre a população, enquanto boa parte da população vivia à míngua, vivia das migalhas que caíam da mesa farta dessa nobreza czarista. Ok? Então é pensar em uma Rússia caracterizada por uma extrema desigualdade social, aonde os privilégios eram restritos, sobretudo na figura do czar, na figura dos clérigos e da nobreza da Rússia. Ok? Aqui nós temos uma imagem, que retrata um episódio que antecedeu, que nós iremos falar sobre ele também, que é o chamado Domingo Sangrento, Então, um episódio que contribuiu para desgastar a imagem do czar, o que contribuiu para desmoralizar a sua identidade enquanto um gestor, enquanto um rei, correto? Então, pessoal, o início 1898, fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, defendia a tese de que a Rússia era um país extremamente atrasado, precisava passar por uma revolução democrática burguesa que desenvolvesse o capitalismo e criasse as condições para uma revolução do proletariado. Então, para opor essa monarquia czarista, surge esse partido,
cujos integrantes nós temos ali a presença da burguesia, que reivindicava a situação do retrocesso econômico da Rússia. Então, a Rússia, a despeito de ser uma potência na época, era uma potência atrasada, certo? Em relação às potências capitalistas europeias. Enquanto as nações capitalistas estavam cada vez mais engajadas no processo de industrialização, de enriquecimento econômico de suas nações, a Rússia era uma potência agrária, que ainda se enquadrava nos moldes semifeudais ainda. A Rússia era extremamente voltada para a agricultura. Olha para você ver, enquanto as nações já estavam mecanizando a produção industrial, estava acelerando o ritmo da produção, a Rússia ainda adotava os métodos rudimentares. Ok? Em 1903, o POSDR ele se divide em duas facções políticas. Quais eram essas facções? É o que nós chamamos de mencheviques, que lá na Rússia significa a minoria, ou seja, cujos integrantes eram principalmente membros ligados à burguesia, e os bolcheviques, que significavam a maioria, certo? O líder dos bolcheviques era Vladimir Lenin, certo? Inclusive é um dos grandes ícones da Revolução Socialista na Rússia, certo? Pregava uma revolução conduzida por um partido operário apoiado nos camponeses, os munjiques, diferente da ideia inicial mantida pelos mencheviques, certo? Então depois nós vamos estar abordando aí as diferenças ideológicas entre o posicionamento adotado pelos bolcheviques e pelos mencheviques, certo? Então, nesse momento, você tem que saber que a Rússia ela começou a originar novos partidos políticos que começou a questionar essa autoridade do monarca, ou seja, do czar, que na altura do campeonato era o czar Nicolau II, da dinastia Romanov. Revolução permanente. Então, teoria de Leon Trotsky, em que apenas uma revolução socialista tiraria a Rússia do atraso, tarefa que a burguesia não seria capaz de realizar. Um ensaio geral, 1905, derrota da Rússia na Grande Guerra, ou seja, na Guerra Russo-Japonesa. Então veja bem, pessoal, a Rússia ela envolveu num conflito contra os japoneses em 1905. Porém, essa tentativa de conquistar novos territórios, principalmente o território situado na Manchúria, né, no norte da China, ela teve uma tentativa fracassada de monopolizar esses territórios e, portanto, a perda desse conflito culminou no enfraquecimento econômico, né? E o que contribuiu para desgastar a imagem do czar, certo? Então, esse conflito foi de extrema importância, né? Um outro conflito que contribuiu também para desgastar a imagem do czar foi o Domingo Sangrento. O que foi um Domingo Sangrento? Então, foi um movimento articulado, né, pelos camponeses, pelos operários, os trabalhadores urbanos, encabeçados principalmente por membros da igreja, né, que foram até o Palácio de Inverno, onde estava situado a sede do poder do czar Nicolau II, e o czar entendeu aquele protesto pacífico como uma afronta ao seu poder. E como represália, o czar ordenou que os seus soldados, seu exército, atirassem contra os manifestantes. E isso causou em um conflito, né, extremamente violento, né? E esse conflito gerou a morte de várias pessoas, certo? E justamente por ocorrer o derramamento de sangue
em frente ao Palácio de Inverno, esse episódio ficou denominado como Domingo Sangrento, correto? Também nesse mesmo sentido, né, nessa instabilidade política, ocorre os chamados Encouraçados do Potemkin. É uma rebelião que ocorreu na Marinha Russa, né, no qual os marinheiros tomaram os encouraçados de extrema importância, né, que eram encouraçados de Potemkin. Mediante essa autoridade do czar, surgem então os sovietes, certo? Que tratavam-se de conselhos, né, comitês organizados pelos trabalhadores que procuravam, que objetivavam lutar por melhores condições de vida, certo? Então, para melhorar ali a situação que era de insanidade, que era de calamidade pública, né, eles vão então lutar pelos seus ideais, pelos seus interesses, né, para defender sobretudo a classe trabalhadora, os operários. Manifesto de outubro, czar cria a Duma. Então, o que é a Duma? Então, o czar, para tentar transparecer uma imagem positiva de seu governo, o czar cria a Duma, que é uma espécie de um parlamento, certo? Então, é uma manobra política adotada por ele para tentar angariar adeptos, né, às suas ideias, correto? Vamos passar aqui. Então, em 1914, o czar toma uma decisão no qual a Rússia integra a Tríplice Entente no combate à Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Total, certo? Então, mesmo possuindo um exército deficitário, a Rússia decide então engajar o exército, né, a artilharia russa no conflito de caráter mundial, certo? Então, ó, nós temos um alto índice, né, de mortalidade, certo? Então, cerca de 7 milhões de pessoas são mortas nesse conflito, só russos, certo? Então, só russos. Baixa na produção de alimentos, altas deserções, reinício das manifestações e ressurgimento dos sovietes. Então nós temos o que? Um caos, né, completo na Rússia, porque a Rússia já estava deficitária, economicamente já estava precária, financeiramente as finanças não iam bem, e sem contar a opulência, né, da monarquia, que desfrutava amplos privilégios, enquanto a maioria ficava ali à mercê da sorte. Então isso vai trazer uma situação caótica, né, para a Rússia, para a população russa. Czar pede que o exército marchasse sobre a população. Então, mediante aos manifestos, né, as manifestações, os militares se negam, se recusam, né, a atacarem os manifestantes e, pelo contrário, se alia aos manifestantes, principalmente a manifestação organizada, encabeçada pelos mencheviques, que trata-se da primeira etapa do processo revolucionário, que nós chamamos a Revolução de Fevereiro de 1917, certo? Encabeçada principalmente por Lovin e Kerensky, né, que eram as grandes figuras que lideraram esse processo aí dessa primeira etapa, ok? E o czar Nicolau II, mediante essa situação, ele é obrigado a abdicar o trono. Tranquilos? Beleza? Revolução Mencheviques. Então, a Revolução Burguesa de Fevereiro. Então, após a deposição, a abdicação do czar, estabelece a Duma, certo? Então, diante desse parlamento,
os governantes, como Kerensky e Lovely, instaura um governo provisório, certo? Então eles assumem provisoriamente a Rússia. Um dos grandes erros adotados aí principalmente por